todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa série e ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o contraste que Jesus faz em referência a duas árvores. Uma árvore que produz bons frutos e é uma metáfora de um genuíno cristão, e uma árvore que produz maus frutos e é uma metáfora do falso cristão ou do falso seguidor. Vamos ler Mateus no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 23. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos aqui uma das passagens mais duras ditas pelo Salvador, uma das passagens mais confrontadoras do Senhor Jesus Cristo. E nós paramos para pensar, vamos parar por um momento para pensar. O Senhor Jesus nos traz a metáfora, a ilustração de duas árvores. Uma que produz bons frutos e outra que produz maus, ou frutos maus. E essa metáfora, essa ilustração, ela aponta para nós. Ou nós somos essa árvore boa, frondosa, bonita, que produz bons frutos, ou nós somos essa árvore má, que produz maus frutos. Jesus está falando da cristandade, daquilo que é chamado evangelicalismo, ou daqueles que dizem ser seguidores, ou discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso muito claramente, porque aqui é retratado que naquele grande dia, o dia do juízo, muitos chegarão na presença do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós fizemos isto, isto e isto. O Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento nesse texto ele fala: vocês não fizeram. Sim, muitas dessas pessoas fizeram o que está escrito aqui, mas o que nós vemos é que elas não conheciam ao Senhor, elas não eram pessoas salvas, porque viviam uma vida de hipocrisia, não eram salvas. E nós veremos um pouco hoje sobre a necessidade de nós examinarmos os nossos corações, para saber se nós somos salvos, genuínos cristãos, ou não. E o que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo aqui? Nós aprendemos como nós podemos distinguir o verdadeiro do falso crente. E nós podemos ser guiados por Deus a não ser levados por aparências superficiais. O Senhor nos deu o critério, o teste para usarmos
Ele diz, no versículo de número 16, pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu estava para casar, a avó da minha esposa, ela tinha uma aliança antiga. E nós iríamos usar aquela aliança para formar ou forjar a nossa aliança de casamento. E para fazer isso, quando nós levamos ali para ver aquele metal, aquela aliança antiga, ela precisou ser provada para saber se era ouro, para saber se era ouro. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prova para saber se nós, de fato, somos crentes genuínos ou não. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que nós conhecemos a árvore, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, pelos seus frutos. Não é pelo que ele fala. Inclusive no Pelegrino, no livro O Pelegrino de John Bunyan, tem um senhor falaz, alguém que fala muito, mas o cristão não é conhecido por aquilo que ele fala, mas pelo seu temor a Deus, pela sua obediência. Então, nós podemos conhecer de fato quem é um crente genuíno pelo seu fruto. E alguém que é um crente genuíno, como que nós podemos saber? Porque nós não estamos aqui para analisar o outro, mas para analisarmos a nós mesmos, o nosso cristianismo. Como eu posso saber se eu sou um verdadeiro cristão? Que eu tenho um caráter cristão? Como deveriam ser ou se evidenciar os meus frutos? E a primeira coisa que nós vemos nas Escrituras é que o cristão é uma pessoa arrependida. Ele não somente se arrependeu um dia para a sua salvação, mas ele é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados quando ele peca, quando ele erra contra os mandamentos do Senhor. Nós estamos aí próximos a completar 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Ali teve início esse grande movimento ou reavivamento da religião cristã, chamado a Reforma Protestante. A primeira tese que Lutero escreve ali é que a vida do crente, a vida do cristão deve ser uma vida marcada por arrependimento. E ali foi uma grande quebra no pensamento católico medieval, que via o arrependimento como uma penitência. E ali Lutero mostra que o arrependimento ele é uma mudança de mente, ele é uma transformação de caráter, ele é uma confissão de pecados ao Senhor. Se você não fez isso ainda, você não pode ser considerado um crente. Se você ainda não foi ao Senhor confessar os seus pecados e confiar na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, no Calvário, você não pode ser considerado um crente. Ninguém nasce crente. Nós não nascemos crentes ou não nos tornamos crentes por estarmos na igreja. Nós nos tornamos crentes por meio da conversão, por meio de confessarmos a Deus os nossos pecados e confiarmos no Senhor Jesus Cristo. Aí o nosso caráter é transformado. A nossa vida é transformada. Existe uma oposição natural contra o pecado. Não existe mais aquela vida insatisfeita de xingamentos, de insatisfação, de má vontade. A nossa vida é transformada. Mas como a nossa vida não é perfeita, até o dia que nós encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, nós precisaremos nos arrepender. Então, o que eu pergunto para você, a sua vida é uma vida de arrependimento? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você que se diz talvez crente, você se arrepende? Você tem ódio ao pecado? Ou você peca e não existe pesar, não existe
nenhum tipo de temor em relação a Deus. O arrependimento é esse sinal inequívoco de que alguém é um verdadeiro cristão. Esse é o primeiro teste. O segundo é uma pessoa mudada. Nós vemos nas Escrituras que quando as pessoas foram convertidas, a sua natureza foi mudada. Aquela que era prostituta deixou de ser prostituta, tornou-se uma mulher sã, uma mulher santa. Nós vemos Raabe, a meretriz, sendo transformada. Nós vemos Ruth, a moabita, deixando seus ídolos, deixando seus deuses para servir ao Senhor. O novo crente põe o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Ele também o serve e deseja segui-lo. Isso é verdade em minha vida? Ou eu ainda desejo ser servido? Eu faço somente a minha vontade. Eu não quero seguir ao Senhor. E o terceiro teste que o Senhor, ou que as Escrituras colocam diante de nós, é que nós passamos a crer nas Escrituras. E não somente a crer que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus, que Deus inspirou os profetas, quando eles falaram as próprias palavras de Deus, mas também amá-la, querer aprender das Escrituras. Isso é verdade em relação às nossas vidas? Um puritano escreveu há muito tempo atrás que, em relação a um pregador chamado Rogers, e esse pregador chamado Rogers, ele personifica em um sermão Deus pela não valorização do povo em relação à sua palavra. Ele personifica Deus removendo a Bíblia do povo. E ele diz: eu vos dei a minha Bíblia, e que vós fizestes com ela. Talvez ela está em um lugar empoeirado, vocês não a obedecem. E personifica ali Deus tomando a sua Bíblia do povo. E esse pregador, ele tira a Bíblia, remove a Bíblia do púlpito e vai saindo com as Escrituras. Então ele personifica a Deus ali, ele personifica, o povo, clamando para que Deus não tirasse a sua Bíblia. E ele diz: não nos tire a sua Bíblia, não nos tire a sua Bíblia, nos tirem as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas casas, mas não nos tire a sua Bíblia. Então aquele pregador personifica a Deus, retornando e dando mais uma chance para o povo, para que o povo obedecesse a Bíblia, para que eles amassem as Escrituras, para que eles lessem a Bíblia e para que eles praticassem aquilo que estava escrito. Será que nós nos enquadramos nisso? Existe um versículo em Amós que diz que Deus enviaria sede sobre a terra. Não sede de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amor às Escrituras é um teste, é uma evidência de uma genuína conversão. Quarto, um crente que ora. Um crente que ora, uma pessoa que ora. Os verdadeiros cristãos falam ao seu Senhor e Deus ouve as suas orações. Nós passamos a orar, assim como um bebê, quando nasce, ele busca o leite da mãe. Assim um crente, quando nasce novamente, ele busca o alimento do céu, ele quer o pão da vida e ele quer poder falar com o seu Senhor. Se não existe isso, então é uma evidência muito terrível de que nós somos uma árvore má. Quinta coisa, é uma pessoa que ama. O quinto teste que nós vemos nas Escrituras é que uma pessoa que ama. O Senhor Jesus disse: nisso conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós podemos conhecer se de fato nós somos convertidos, se verdadeiramente nós amamos os nossos irmãos em Cristo, se realmente existe esse amor, essa preocupação, essa compaixão uns pelos outros. E o desejo
de alcançar outras pessoas para o Senhor Jesus, de alcançar outras, de se esforçar-se pelo reino de Deus. Mas você deseja alcançar outras pessoas para a escola dominical, para a IBD evangelística, para a igreja, para que ela conheça o Senhor e para que ela seja salva. Nós temos muitas coisas para dizer, mas nós vamos concluir aqui. E nós dizemos assim, que os nossos corações eles podem estar sendo sondados neste momento. E se você não vê evidências dessas coisas em sua vida, é uma oportunidade de você ir ao Senhor em arrependimento e em fé genuína. Não tente se iludir, dizendo, eu nasci na igreja, eu assinei um cartão de que eu estava aceitando Jesus. Eu sempre fui crente, eu não descreio nas Escrituras, eu faço algumas orações, mas você tem essas marcas, esses frutos, ou os seus frutos são de uma pessoa que não se arrepende, de uma pessoa que ama o pecado, de uma pessoa que continua não mudada, seus gostos são os mesmos, continua gostando da mentira, continua gostando até mesmo de coisas que não são pecaminosas, videogame, futebol, essas coisas estão acima do Senhor em sua vida. Entretenimento, ir ao shopping para mim é mais interessante do que ir à igreja. São evidências. Eu não amo as Escrituras. Eu pego porque eu tenho que pegar e fazer a leitura semanal. Senão, eu não pegaria nas Escrituras. Ou se o meu pai ou a minha mãe não me chamasse a atenção, eu não pegaria. Eu não sou uma pessoa que raramente ora. Eu faço oração quando os meus pais estão na mesa, eles oram, ou em algum momento ali, eu faço uma média. Eu sou uma pessoa que não ama. Eu amo mais os meus amigos da escola, aqueles que têm tudo em comum comigo, mas os irmãos, as pessoas da igreja, da IBD evangelística, eu não amo. Eles não fazem falta na minha vida. Então, sonde o seu coração. Uma verdadeira igreja é o lugar onde os membros trabalham para o Senhor e oram, onde outras pessoas virão ouvir ao Salvador. Chegará um dia em que o Senhor revelará aqueles que de fato são crentes ou não, aqueles que de fato são salvos ou não. Nós vemos muitos falsos mestres na TV, em todos os lugares, mas eu sou um genuíno cristão? É isso que eu faço. Essa pergunta a você, eu sou um genuíno cristão? Eu sou um salvo? Eu fui salvo. Esses testes, se colocar eu no fogo para ser provado, eu passarei no teste? Porque nessa vida, muitos de nós passaremos por crentes, talvez. Mas diante do Senhor ninguém passará, a não ser aquele que de fato se arrependeu dos seus pecados e confiou no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos cantar o hino de número 7, na primeira versão. Deus abençoe você. Amém.